nos traz aqui, o que traz o senhor até aqui via videoconferência, é o tema do Foro de São Paulo. Nós precisamos saber legalmente, professor, o que nós podemos fazer acerca deste tão difícil tema, porque realmente a nossa direita tem falhado em alguns momentos. Então, queria que o senhor discorresse um pouco disso. Fica à vontade, o senhor tem o tempo que for necessário, nós não temos pressa aqui. Estou vendo todo o pessoal aí, tudo bem aí? É muito bom estar aqui com vocês. Essa é uma chance de a gente meditar um pouco sobre os erros do passado e, se possível, os acertos do futuro. E a primeira é muito bom que o tema seja formulado assim tão precisamente em torno do assunto do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é o assunto principal, ele é a razão da nossa presença aqui. Se não existisse o Foro de São Paulo, provavelmente não existiria nem movimento conservador, nem coisa nenhuma. Então, eu acho que o fato principal aí é que o Foro de São Paulo foi ignorado durante a maior parte da sua existência. Ele foi, na verdade, uma instituição que não se propôs a ser secreta, mas acabou se tornando secreta graças à omissão e ao que eu chamo da teoria das puras coincidências. Existe a teoria da conspiração, que atribui tudo a uma deliberação humana, e a teoria das meras coincidências, que atribui tudo a uma junção puramente casual de fatores incontroláveis. Então, durante 16 anos, a existência do Foro de São Paulo foi abertamente negada por toda a mídia brasileira. É possível acontecer uma coisa dessa por mera coincidência? Isso é, todos os jornais, revistas, estações de rádio e canais de televisão terem a mesma atitude com relação à maior organização política que já existiu no continente, quer dizer, todas negando a existência de um treco que reunia centenas de políticos importantes, inclusive presidentes e primeiros ministros de várias nações, um total de, naquela época, no mínimo 150 partidos políticos e mais organizações criminosas como as Farc, o União Chilena, etc, etc, etc. Como é possível negar a existência de uma coisa dessa? E como é possível todo mundo negar ao mesmo tempo? Ora, isso aí já basta para mostrar que a ideia de que o Foro de São Paulo era apenas aquela assembleia que se reunia uma vez por ano para os velhinhos lembrarem as glórias do movimento comunista e sonharem com um triunfo comunista amanhã depois, é uma ideia imbecil. O Foro de São Paulo se estendia por toda a mídia brasileira, tinha o controle total da mídia brasileira, inteirinho, de todas as empresas jornalísticas, sem exceção. Ora, eu pude concluir isso porque eu vi o começo da história. Eu assisti, nos anos 60, como o Partido Comunista se tornou o dono e controlador absoluto da classe jornalística. Assim, em poucos anos, nós chegamos a uma situação em que todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, todos sem exceção, eram controlados pelo Partido Comunista. E, portanto, a Bolsa de Empregos também era controlada pelo Partido Comunista. Observamos em seguida a progressiva retirada dos jornalistas de direita, foram sendo boicotados e expulsos um por um, até que no fim não sobrava praticamente ninguém. Você tinha no máximo um sujeito que, sem ser um direitista, sem ser um conservador, não era um comunista. Por exemplo, sobrou o Alexandre Garcia, né? Sobrou até o William Arco, era comunista, mas eles não eram anticomunistas, também não tinham uma posição definidamente ou militantemente anticomunista. Então, o que você tinha era o comunismo contra o nada, contra o vazio. Tá certo? E, portanto, numa situação dessa, a coisa mais fácil era para o comunismo negar a sua própria existência, porque aquilo que estava onipresente é como a água era para o peixe. Se você perguntar ao peixe o que é água, ele não sabe o que é, porque ele está dentro da água o tempo todo. Então, isso quer dizer que as concepções e reações fundamentais que moldam a mentalidade comunista se tornaram tão disseminadas e perderam a sua identidade nominal. Ninguém mais sabia que aquilo era comunismo, então se realizou literalmente a predição ou programa do Antônio Gramsci de que todos se tornariam socialistas ou comunistas sem saber. Isso quer dizer que não houve país no mundo em que o programa gramsciano se realizasse de uma maneira tão integral e tão perfeita como se realizou no Brasil. Isso aí, houve um livro já na década de 80,
saíram vários livros a respeito de Gramsci, já havia pelo menos 200 livros sobre Gramsci circulando no Brasil, e um deles reconhecia-se abertamente que Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Porém, na mídia popular, no Globo, Estadão, então você não viu o nome do Gramsci jamais. Então, o Gramsci estava, ao mesmo tempo, onipresente e completamente ausente, né? Então, ele, pela sua ausência, ele comandava a situação. Por quê? Porque, como dizia o René Guénon, o segredo é da essência mesma do poder. Tudo aquilo que é demasiado visível é, então, alvo de ataques e não pode exercer livremente o seu poder de controle. O poder de controle tem de ser invisível para poder ser onipresente. Me parece uma coisa bastante óbvia, mas que para a mentalidade comum é um mistério incompreensível, né? Então, isso funciona assim dentro do próprio partido. Uma coisa é a relação entre o Partido Comunista e a sociedade em geral, outra coisa é a estrutura interna do Partido Comunista. Na estrutura interna sempre houve um preceito que foi sempre seguido desde o tempo de Karl Marx. E uma coisa são as organizações de fachada, quer dizer, a identidade pública do partido, e outra coisa é o comando central, que, por definição, é clandestino. Então, onde quer que você veja organizações de esquerda militando, aparecendo, vocês podem ter certeza que o comando não está ali. Mas, às vezes, a mesma pessoa pode, numa certa época, exercer uma função pública e na outra época desaparecer por completo como se tivesse morrido, e aí justamente que ela está desfrutando do maior poder. Então, a própria natureza do Partido Comunista faz com que, para as pessoas que não pertencem a esse movimento, ele seja uma coisa muito difícil de lidar, porque nós sempre queremos saber de que entidade nós estamos falando. E quando falando do Foro de São Paulo, nós cometemos o mesmíssimo erro, né? Por exemplo, a revista Veja uma vez fez uma reportagem sobre o Foro de São Paulo, foi lá e viu a Assembleia, os velhinhos discutindo, e falou, aquilo lá não tem nada, aquilo lá é uma coisa assim, puramente decadente, né? Ora, aquela coisa que aos olhos do jornalista parecia totalmente decadente, é naquele momento que o Foro de São Paulo estava preparando a sua tomada de poder sobre todo o continente. Como é que se explica isso? Ora, quem nos deu uma explicação boa foi o próprio Lula, no aniversário do 15º discurso que ele fez, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, onde ele disse, ele disse literalmente isso, ali no Foro de São Paulo, o que interessava não eram as assembleias, eram os encontros discretos ou secretos que nós mantínhamos com grandes líderes continentais, onde discutimos de modo que as pessoas não percebessem do que nós estávamos falando. Isso é o que ele disse. Portanto, enquanto estava na Assembleia, né, os camaradas discutindo, restaurando a linguagem comunista e louvando as suas glórias passadas, estava lá o Lula com o Chávez, com o pessoal de Cuba, etc., tramando o que iriam fazer no continente. Até hoje, esse erro é cometido. Eu ouvi, por exemplo, aquele menino Leonardo Coutinho, que é repórter, excelente, autor de um livro sobre o Chávez, né? É um dos camaradas que mais entende o assunto. E, no entanto, no depoimento que ele fez na Câmara, ele disse o seguinte: eu não gosto muito de usar o termo Foro de São Paulo, porque o que interessa não é o Foro de São Paulo, e sim a rede inteira de conexões e organizações. Ora, essa rede inteira de organizações é o que eu chamo de Foro de São Paulo. Agora você imagina que o Foro de São Paulo é somente aquela assembleia de velhinhos, né? Então o resto fica sem nome, fica uma entidade misteriosa, inapreensível. Você não consegue, se você não tem um nome para se referir a isso, então você nem pode falar a respeito. Se você não pode falar, então esse seu inimigo ele está protegido até de ataques verbais. Então esse é um erro muito comum. Você vira, tem um amigo meu, venezuelano, que depois pegou até a prisão domiciliar, e ele lá no começo, mais de uma década atrás, ele chegou para mim e falou: não, esse negócio de Foro de São Paulo já acabou, agora nós temos uma outra coisa, uma outra organização. Mas isso não é outra organização, meu Deus do céu, né? Isso é um erro tão imbecil quando você achar que o Partido Comunista é aquele órgão que está registrado no Tribunal Eleitoral sob esse nome, e que o resto das conexões subterrâneas não é o Partido Comunista. Vai ser uma coisa de imbecil.
Claro, se nós falamos, por exemplo, do outro partido, né, do DEM ou do PSDB, nós estamos nos referindo à entidade registrada, tá certo? Com uma diretoria identificável, é disso que nós estamos falando, né? Mas o Partido Comunista, as coisas não são assim. A substância do Partido Comunista é clandestina por definição. Isso é assim desde o começo, é uma tradição. E o Foro de São Paulo é a mesma coisa. Uma coisa é o Foro de São Paulo que todo mundo pode ver. Outra coisa é a rede inteira de conexões e organizações que tem. Então, tem reuniões praticamente quinzenais dos seus grupos de trabalho, em tudo quanto é lugar, né? E tudo isso ligado a uma organização espanhola chamada Mal dos 50, que é a dona da imprensa comunista mundial. Quando você vê, por exemplo, a facilidade com que esse pessoal comunista tem de mobilizar a mídia mundial para defendê-lo quando lhes interessa, você entende que essa rede é muito maior do que a mera organização nominal chamada Foro de São Paulo. Então, se você quer continuar usando a expressão Foro de São Paulo só para designar a parte visível, você está se enganando a si mesmo, e você está se entregando desarmado, inerme, na mão do seu inimigo. Isso aí, umas pessoas fazem isso por burrice, né? Outras porque estão trabalhando com o Foro de São Paulo e são mantenedores do segredo, mantenedores do poder da secretude, tá certo? E outros simplesmente porque, por mais que se esforçam, não conseguiram entender ainda o dela. Então, ele pode ser um jornalista muito bom, mas não tem formação marxista. Eu me lembro de anos atrás ter publicado no jornal, no Diário do Comércio, um artigo que chamava Estudar antes de Falar, onde eu propunha um programa de estudos marxistas calculado para durar no mínimo 5 anos, mas que, numa situação de emergência, poderia ser abrigado talvez para 2 ou 3, tá certo? Quem não fez esse programa nunca vai saber com quem está lidando. Não, veja, com o marxismo, não adianta você, esse pessoal liberal, né, eles acham o seguinte: como eles demonstraram que a economia comunista não funciona, eles acham que nada no comunismo funciona e que a briga está ganha. Esses são os mais imbecis de todos, de todos. Você vê, por exemplo, o Ludwig von Mises, em 1923, ele provou que a economia socialista não podia funcionar. Eu já expliquei, vou repetir brevemente. Ele disse: se não existe mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, você não pode fazer cálculo de preço. Se não pode fazer cálculo de preço, você não pode ter economia planejada, mas você não vai ter socialismo nenhum. Você vai ter uma outra coisa que você vai chamar de socialismo. Exatamente o que aconteceu na União Soviética, na China, né? O que existia era, na prática, o que nós chamaríamos de uma economia fascista, que era um Estado fortíssimo, cercado de um pequeno grupo de macroempresas que controlam tudo. Isso é economia fascista. E foi isso que existiu sempre. Por que os comunistas gostam tanto de chamar os outros fascistas? Porque eles sabem que o que eles estão seguindo é a economia fascista, né? Que é uma modalidade da economia socialista, uma modalidade mais engenhosa, né? Então, podemos dizer que a economia fascista é a grande vencedora da competição econômica internacional. Por todo lugar que você vai, você só encontra a economia fascista. A economia fascista no Brasil, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, é tudo economia fascista. Com a diferença que não é um fascismo nacionalista, né? É como fazer um fascismo globalista, né? Então, a partir do momento em que o Ludwig von Mises mostrou a inviabilidade da economia socialista, o pessoal concluiu que o fascismo, o comunismo estava derrotado, o que é uma estupidez. Porque, você veja, uma coisa ser impossível não prova que não há ninguém tentando realizá-la. E não prova que no esforço de realizá-la as pessoas não estejam acumulando poder. Exatamente o que aconteceu. Os comunistas jamais conseguiram montar uma economia que funcionasse, mas ninguém conseguiu montar como eles uma política que funcionasse. Uma política e uma revolução cultural que funcionasse. Então, na economia, eles perdem a briga. Mas quem disse que o objetivo deles é econômico? Se você pensar bem, Karl Marx não escreveu 10 páginas a respeito de como seria a economia socialista. Alguns depois escreveram, por exemplo, Trotsky escreveu, mas Trotsky, sabe, morreu com uma picaretada na cabeça, nunca governou nem mesmo uma cidade, tá certo? Então, e o nosso Lula, ele dizia, né, depois dele estar na auge da glória, nós ainda não sabemos o socialismo que queremos.
Ou seja, você é capaz de tomar o poder, dominar um continente inteiro e ainda não ter uma proposta econômica socialista. Para pensar. Isso significa o seguinte: essa proposta econômica não tem importância nenhuma. O socialismo não é um modelo de sociedade, não é um modelo de economia. O socialismo é um movimento político, né? Cujos objetivos vão sendo formulados e reformulados à medida que o movimento histórico vai transcorrendo. Ou seja, essa é a concepção dialética e não metafísica, né, do comunismo. É que a tradição comunista distingue muito entre o pensamento dialético, que é baseado no permanente movimento das coisas no mundo real, distingue isso da concepção metafísica, quando você lida com, vamos dizer, conceitos abstratos, né, estáticos, né? E isso aí o pessoal da direita não aprendeu isso até hoje. Eles são metafísicos no sentido pejorativo, como diz usa a palavra, até hoje. Não entende o que é realmente a mutabilidade dialética de um processo que não pode ser definido pelos seus objetivos ou propósitos ou metas alegadas, né? Até aquele imbecil do Marco Antônio Villa diz o seguinte: o Lula não pode ser comunista porque ele nunca leu nem Marx, nem Engels. No tempo que eu estava metido nisso aí, eu só conheci duas pessoas que estudavam Karl Marx. Três, na verdade. Um era o Nabokov de Brito, que era uma já tinha 70 e tantos anos na época. Outro era o Roberto Negrão de Lima, que era um amigo meu, e outro era eu. Você acha que Rui Falcão lia Karl Marx? Você está louco. Ele leu o Manifesto Comunista citando. Aquilo era um bando de analfabeto, gente. Ele seguiu o que o partido mandava, lia lá as instruções que saíam na voz operária e pronto. Tá certo? Então, eram todos como Lula. Você acha realmente que o Rui Falcão é mais culto do que o Lula? Você está brincando? Eu conheço o Rui Falcão há 60 anos. Tá? Talvez até o Lula saiba um pouco mais do que ele. Né? Então, também diz o seguinte: o próprio Marco Antônio Villa, o Lula não pode ser comunista porque ele jamais propôs a estatização dos meios de produção. Ou seja, a estatização dos meios de produção é alegada na teoria comunista como meta final do programa. Mas quando vai ser alcançada essa meta final? Ninguém diz. Então, a estatização completa dos meios de produção, como o próprio Ludwig von Mises demonstrou, ela é impossível. Então, ela nunca é realizada, ela é sempre empurrada com a barriga para o dia seguinte. Então, o comunismo não é a estatização dos meios de produção, mas é o conjunto do que se faz sob a alegação da futura estatização dos meios de produção. Ou liberais imbecis, vê se aprende isso, ou Marco Antônio Villa. Rapaz, você vive gozando a cara do outro, visto, por exemplo, o Weintraub não sabe o que é a história do Brasil. Eu reconheço que o Marco Antônio Villa estudou só a história do Brasil, e estudou também a história do clube de futebol lá do Nordeste. Isso aí ele estudou, mas isso é tudo que ele sabe. De Martins ele não entende porra nenhuma. A maior parte desses liberais metidos aí, os isentistas, falam de coisas que eles não entendem. Mas, então, é por isso que sempre acabam perdendo a briga, mesmo quando eles está ganha. Porque eles acham que se eles impediram a estatização dos meios de produção, eles venceram o comunismo. A estatização dos meios de produção não é o comunismo, ela é alegada como objetivo final. Objetivo final que Karl Marx dizia poderia levar várias décadas ou séculos. Portanto, ninguém está com pressa de estatizar o que quer que seja. E se for preciso desestatizar, como fez Lenin, com a nova política econômica, eles farão isso. Se for preciso implantar uma economia liberal, eles farão isso. Agora mesmo eu estava contando a história, aliás, trágica, de uma conhecida minha, uma colega de ginásio, que era uma japonesinha, que era da AP, né? Ação Popular Marxista-Leninista. Como é que ela fazia para arrebanhar os meninos para a AP? Ensinava eles, levava eles para fazer a primeira comunhão. Então, com o pretexto de primeira comunhão, arrebanhava ali a militância e passava os comunhões e eles acabavam entrando no marxismo-leninismo por via da primeira comunhão. Ou seja, mas o comunismo não é anticatólico? Claro que é. Né? Mas isso não o impede que ele proceda exatamente como recomendava Antônio Gramsci, dizer o seguinte: não combatam a Igreja Católica, ao contrário, infiltrem-se nela para usá-la para os nossos propósitos, que é exatamente o que fizeram com um sucesso extraordinário. Quer dizer que toda a propaganda política antirreligiosa que fizeram na União Soviética nunca funcionou. Né?
O doutor Jerônimo Moscardo, que foi nosso ministro da Cultura, eu o conheci quando ele era embaixador na Romênia, e ele tinha sido funcionário de embaixada, na embaixada de Moscou. E ele dizia o seguinte: o homem da KGB, que trabalhava ali na embaixada, ele era muito devoto de São Sérgio. Ele ficava o dia inteiro ali passando informação para a KGB. Quando terminava o horário de expediente, ele ia na igreja de São Sérgio para rezar, pedir perdão dos pecados. Mas continuou trabalhando para a KGB, do mesmo jeito. Então, ali na União Soviética, a propaganda antirreligiosa nunca conseguiu nada. O povo russo ainda é um dos mais religiosos do mundo. Mas, no Ocidente, onde se usou mais a técnica do Gramsci, de não combater, mas assimilar, funcionou muito mais. Você vê, hoje, no Brasil, a tal da teologia da libertação pode se considerar vencedora. E o que tem no Vaticano? O que está esse homem fazendo no Vaticano? Esse é, obviamente, o trabalho com o comunismo, isso é o óbvio do óbvio. Ou seja, né, o método mais maneiro funcionou muito mais do que o método violento, é óbvio, né? Então, e esse método maneiro está muito mais de acordo com a mentalidade profunda do marxismo, que é, como diz, uma mentalidade dialética e não dogmática. E isso é muito importante entender. Não existe comunismo dogmático. Hein? Se é comunista, é dialético, portanto não é dogmático. Agora, pode ter 2 ou 3 idiotas lá dentro que são dogmáticos, e dentro do movimento comunista eles nunca serão ninguém. Porque vocês não entenderam, né? Porque dialético quer dizer, sobretudo, deslizante. Hegel definia a dialética como espírito de contradição sistematizado. Ou seja, nada é o que é, tudo é o que não é. Então você muda do é para o não é quantas vezes for necessário. E através disso você não tem, então, uma descrição conceptual, objetiva, que possa ser testada na realidade, mas você tem um controle sempre cambiante e movediço da realidade. Movediço quer dizer, acompanha o movimento das contradições reais e acaba por controlar, acaba por ele controlar, não porque ele, como é que se diz, domina, controle, mas ao contrário, ele se adianta ao movimento. Ele inventa as contradições antes de que elas apareçam na realidade e ele as cria. Está criando o tempo todo. Né? Então, você vê nada mais dialético do que esse negócio que está acontecendo na Amazônia. Os caras vão lá, tocam fogo na floresta e em seguida criam um movimento mundial contra as queimadas. Isso é 100% dialético, é assim que os caras fazem. O tempo todo, meu Deus do céu. Ele, por exemplo, ele não vê contradição nenhuma entre apoiar o movimento gaysista e apoiar o movimento muçulmano que joga os gays do quinto andar do prédio. Não há contradição, não há problema algum, porque isso é dialética, gente. Então você precisa ver que esse pessoal, o treino dialético é absolutamente indispensável para você compreender como essas coisas funcionam. Mas se você deixa que essa mentalidade dialética molde a sua mente, você virou um mentiroso absolutamente incontrolável. Você é incontrolável por quê? Porque você controla o curso das coisas. Você está sempre chegando antes. Agora, se você pensar, e os nossos militares? Eu digo, militar nisso aqui é analfabeto. Analfabeto. Desde que o governo Sarney tirou das academias militares a disciplina de guerra revolucionária, não entendem mais merda nenhuma desse negócio e dão um palpite absurdo. Outro dia eu ouvi um general falar com uma deputada comunista o seguinte: nós temos ideologias diferentes, mas nós podemos colaborar na construção de um Brasil melhor. Não podemos, general. Isso é absurdo. Essa mulher é 1000 vezes mais esperta do que o senhor, por mais que o senhor estude outras coisas. Ela é esperta não pelo volume do que ela estudou, mas pelo simples fato de que ela tem essa permanente mobilidade dialética e você nunca vai poder pegá-la pela palavra. Você notar uma contradição no discurso dialético é perda de tempo. O discurso dialético é feito de contradições, meu Deus do céu. Você disse uma coisa e fez outra. Né? Se você não é um não comunista, bom, isso, acusar você disso é acusar de alguma coisa, mas se você é um comunista, isso é até um elogio. Quer dizer, você vive se contradizendo. Claro que o universo, na concepção dialética, é constituído de contradições. Né? É contradição, você tem uma tese, que depois aparece uma antítese, depois aparece uma síntese, por sua vez, vira uma nova tese, que vai ter uma nova contradição, e assim por dentro, isso não para nunca. Então, isso é um treino muito fácil de você adquirir.
Se você leu 2 ou 3 livros comunistas, pronto, você já está nessa mentalidade. Se você leu, sei lá, leu aí o patrono da educação brasileira, pronto, você já está dialético. Né? Você ouviu 2 discursos do Fidel Castro, pronto, já está dialético. Se você viu o Lula, você já está dialético. O Lula é dialético, né? Ele está o tempo todo se contradizendo. E o pessoal achando que o pegou porque captou a contradição. Oh, meu Deus do céu. Veja, quem realmente apreendeu a natureza desse movimento foi Dostoiévski. Porque ele o definia, ele usava sempre a palavra o movimento. O que é o comunismo? O comunismo é um movimento. Né? O movimento vai para cá, vai para lá, muda de conversa, muda de aparência 1 bilhão de vezes. E você está sempre sendo feito de idiota, porque você acredita que a pessoa com quem você está falando tem a mesma concepção das coisas que você. Portanto, se ela se contradisse, você a pegou no pulo. Não é assim. Outro dia, o Fernando Melo, que é um rapaz que faz um vídeo aí muito bom, ele disse uma coisa de uma importância extraordinária. Ele disse, não adianta você falar a verdade do esquerdista. O esquerdista não entende o que é verdade. Ele só entende o movimento, ele só entende a dialética. Ele só entende, vamos dizer, a permanente negação da negação da negação da negação. E isso ficou pior ainda depois que veio a dialética negativa. Dialética negativa é mais escorregadia ainda, dialética negativa, que é da escola de Frankfurt, é mais escorregadia ainda do que a dialética de Lenin e Marx. Porque a dialética de Lenin e Marx ainda acredita na possibilidade de um resultado final positivo. E a dialética negativa não. É só a negação da negação da negação da negação, e assim não para nunca. Discutir com essas pessoas é perda de tempo. Discutir com um desconstrucionista, o cara, desconstrucionista diz para você, não existe a verdade. Em seguida ele tenta demonstrar que o que ele está dizendo é verdade. E você cai na pataquada e vai tentar demonstrar que o que ele está dizendo é falso. Isso é perda de tempo. O que é preciso fazer com essas pessoas não é discutir com elas, não é vencer a discussão. Claro que a discussão teórica é importante para a preparação intelectual de um conservador ou liberal, como queiram chamar, um cristão, como queiram chamar. Tá certo? Mas o esforço, a luta pelo poder não pode ser assim. Ela não tem nada a ver com disputa de ideias. O que eles têm que fazer é tirar essas pessoas dos meios de ação. É curioso que eu na Colômbia expliquei isso. Que ano que nós fizemos na Colômbia? 2010, antes de estar lá, né? E eu explicava isso para os militantes do movimento conservador, para os militares. Eles entendiam na hora. Por que eles entendiam na hora? Porque eles tinham décadas de experiência de combate armado contra o comunismo. E eles conseguiram espremer o comunista lá num terço do território e eles ficaram totalmente isolados lá. Né? Depois veio o traidor, o Manuel Santos, e facilitou a vida dos comunistas, né? Que hoje estão criando problema de novo. Mas, na época, as Forças Armadas e o movimento conservador eram vitoriosos, na verdade. Eles tinham alguma experiência real e eles entendiam o que eu estava dizendo. No Brasil, ninguém entendia. Eu fiquei muito impressionado de ver a humildade dos militares colombianos comparados com o impacto dos nossos governos, que acham que sabem tudo, que na verdade são donos. Então, por exemplo, esta coisa escorregadia da linguagem comunista, que, portanto, não adianta você discutir, não adianta você discutir com um mentiroso, meu Deus do céu. Você vence a ideia dele, no dia seguinte ele põe outra ideia que aplicada levará ao mesmo resultado da anterior. Eles fazem isso o tempo todo, meu Deus do céu. Por exemplo, temos que defender os valores da família. Não tem problema, não está lá o Putin que defende os valores da família, a integridade da religião, enquanto a esquerda ocidental está descendo o cacete em tudo isso. É assim que funciona, meu Deus, assim não vai, como jeito é pelo outro. Olha, aprenda, o comunista sempre aposta nos 2 cavalos ao mesmo tempo. Sempre. Se um dá um, dá o outro. Então, assim, são pessoas realmente sem caráter. E a falta de caráter, muito os orgulha, porque é a mobilidade. Então, se você não tem essa mobilidade, então você é um metafísico, no entender disso. E você, como metafísico, você tem a mentalidade burguesa, segundo a qual o dama dá 4. Ou ele sabe que às vezes dá 4, ou dá 5, ou dá 3,5, e assim por diante. Então, a pessoa
acostumada a esse tipo de vivência, de prática, não tem caráter, gente. Né? Você confiar numa pessoa dessa, prova que você é idiota. Você não está entendendo nada. Nós estamos, veja, comunista é vigarista por excelência. Todos eles, sem exceção, inclusive os maiores intelectuais. Se você pegar George Lukács, que são vigaristas, pegar o pessoal da escola de Franco, vigarista, tá certo? E o vigarista, uma das especialidades deles é dizer as coisas de maneira que só os iniciados entendam. Mas, aquele dia que eu estava comentando aquele parágrafo do Max Horkheim, o chefão da escola de Frankfurt, em que ele dizia que se um garoto é privado de contatos eróticos com a mãe, até o uso da razão nele é prejudicado. E daí ele está pregando o incesto. Mas daí vem um marxista e diz, não, de maneira alguma. Isso aí é fake news. Isso, veja, essa minha afirmação foi publicada como fake news no jornal Globo, Estadão. Por quê? O jornalista que escreveu isso, ele não sabe ler. Ele não sabe, mas ele não pode saber. Né? Porque o Max Horkheim escreveu é só para que pessoas com o intelecto do Max Horkheim entendam. Eu tenho o intelecto do Max Horkheim, eu tenho o QI 157, eu entendo. Do Gui também escreve assim, exatamente. Ele diz e não diz, diz e desdiz ao mesmo tempo. Todos eles são assim. Então, você chega aí, Fernando cagado, vai ler isso, você acha que ele vai entender? Não vai entender, vai obedecer. Vai fazer o que o outro está mandando, sem saber o que está, sem saber qual é a ordem que ele está cumprindo. Então, eu acredito que, talvez, no mundo comunista ainda existem pessoas capazes de entender isso. Ernesto Laclau consegue, David Harvey consegue, né? O Antônio Negri consegue. Tem uns 10, mas esses 10, eles não estão participando da política do dia a dia, eles são apenas os intelectuais do mundo. Eles que coordenam tudo, na verdade. Mas, se você falar no Brasil, quantas pessoas leram David Harvey? Aqui eu li o David Harvey. Eu duvido que um cagado, o Lula, seja capaz de ler uma coisa dessa. Mas é o Harvey que está mandando, né? Antônio Negri também. Mas, então, eu falei, bom, eu quero debater com isso. Você chama Antônio Negri, eu tenho que debater com o Antônio Negri, como tive com o Duguin, mas no Brasil eu votei com quem? Tá? Eu votei com o Christian Donkey, né? Eu votei com o Vladimir Safato, eu andei com Sapateza, né? Não é possível, estão brincando comigo, né? Quando eu adotei a norma do Dom Quixote, né, na minha parte, eu sei quem sou eu. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites, sei as minhas qualidades, sei os meus poderes e sei as minhas fraquezas. Portanto, eu sei com quem que eu posso discutir e com quem que eu não posso. Você discutir com um imbecil, você vai perder sempre. A força invencível do imbecil é o seguinte, ele não entende o que você está dizendo. Portanto, ele pode atribuir a você a ideia que ele bem entenda. Ele está livre para atribuir a você as ideias que ele julgue, as mais ridículas, as mais desprezíveis, etc, etc. É assim, é o que a mídia faz comigo, esse bando de analfabeto da mídia. Até esse analfabeto, esse general Santos Cruz, que é uma vergonha, isso é uma vergonha. Isso é um semi-analfabeto, meu Deus do céu. Ele foi educado na família dele, quando ele dizia palavrão, botar um pimenta na boca dele. A avó botava pimenta na boca dele. A minha avó estava risada quando eu falava palavrão. Então, desde a educação, esse cara já foi educado para ser um imbecil, ele é um imbecil mesmo. Não é para dar ouvidos a esse cara, meu Deus do céu. Mas, no momento, o que eles dizem é de interesse da esquerda, porque ele está falando mal de mim. Então, usa o general e depois o jogam fora como seu papel higiênico, que ele nem percebe. Quando levaram nessa CPI, levaram a ser um palhaço da história. Ele vai lá, vai levar porrada de mim, vai sair mal para burro, mas a função que deram a ele, ele cumpriu. Ele lá fala mal do lado. O que pode esse cara entender a respeito do que fez com ele? Ele foi lá, as ideias dele são baseadas no que ele deu uma entrevista que foi dada pela minha filha mais velha, Luísa. A Luísa nem foi criada por mim. Quando você faz a mulher, ela foi criada por um casal de filhos comunistas, petistas históricos, né? Então ela não tem nem meio motivo para gostar de mim. É só gostar de mim quando está de dinheiro, isso sim. Sim, dá dinheiro. Aí sim. Mas é mulher mentirosa, compulsiva, porra. Ela inventou aquela história de que eu ameacei os meus filhos a mão armada. Peguei um revólver e ameacei os 7 filhos, todos os 7 filhos.
O certo é certo. Não, ele não me ameaçou nem com chinelo. Então, a primeira coisa que ela disse em 1980, ela se desmoralizou. Por isso mesmo, ela ainda é ouvida. Porque sabe que é mentirosa compulsiva. Ela não inventou que a cunhada tirou dinheiro ilegalmente do Bolsa Família. Eu tenho todo o relatório do Bolsa Família, mas nunca tirou um tostão de lá. Não inventou, né? Tinha aquela história que os irmãos diziam que ela tinha furado as costas do primeiro marido vulgar. Para desmentir isso, ela mostrou as costas do quê? Do segundo marido. Claro que é uma pessoa mentirosa compulsiva. Pô, eu conheço essa dona, porra. Né? Agora, está aí o Alexandre Fruta querendo levar ela para a CPI. Quer dizer, é claro que é uma pessoa que não tem qualidade para depor em nada. O depoimento dela vale nada. Mas por isso mesmo serve para alguma coisa. Porque a parte mais maliciosa e imbecil da plateia acredita justamente porque é imbecil. Como esse general Santos Cruz. Ele não lê o que eu digo, ele diz que não conhece nada do que eu digo, mas lê a entrevista, ela é publicada no jornalzinho do Gilberto Jumenstein, que é um bandido. E acredita. Acredita por quê? Porque é coisa de baixeza. Quem tem mentalidade baixa só acredita no outro que é baixo como ele. Então, o general não é comunista, evidentemente, mas é uma mentalidade baixa, mentalidade porca. E por isso mesmo ele acredita nisso aí. E o pessoal comunista sabe muito usar isso aí. Entendeu? Por exemplo, você vê aqui, no Partido Comunista Brasileiro havia uma tradição de nacionalismo de esquerda. O petróleo é nosso, a defesa do nosso território, as nossas riquezas, etc, etc. Eles criaram um tipo de nacionalismo. O nacionalismo já não fez identidade nacional, identidade nacional, memória dos grandes feitos realizados em comum. Não é isso? Mas eles conseguiram inventar um nacionalismo que não era histórico, que era geográfico, na verdade era geológico. Os caras se orgulhavam do território, do que estava embaixo da terra. E isso eram os valores nacionais. Meu Deus, isso é uma esculhambação. Se você cultua os valores que estão na terra, não fomos nós que os colocamos lá. O nosso ouro, o nosso diamante, o nosso petróleo. Então, nós colocamos. É obra nossa isso aí? Não, isso aí veio do planeta, pô. Foi Deus que fez. Certo? Então, o Partido Comunista sempre explorou essa coisa, esse nacionalismo geográfico, geológico, materialista, certo? E o pessoal da direita comprou, no meio militar, o número de imbecis que acreditam nisso. E ficam falando da cobiça internacional da Amazônia. Bom, existe a cobiça internacional, mas é justamente dos seus parceiros, dos seus amigos comunistas.